Meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a você. Abra o entendimento de vocês. Abra os olhos de vocês, os olhos espirituais. Abra os seus ouvidos espirituais para que vocês possam ter ouvidos para ouvir a voz de Deus e compreendê-la. Aliás, falando sobre esse assunto, eu queria que, especialmente você que me assiste nesse momento e que tem, as pessoas que nos assistem e que tem muitas dúvidas. Você tem dúvida disso, tem dúvida daquilo, tem dúvida daquilo outro. Você está cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheia de questionamentos. Então, alguém perguntou, bispo, qual é a diferença do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, do encontro com Deus? Então, pensa comigo, minha amiga e meu amigo. Pensa comigo, só um pouquinho. Presta atenção. É possível aqui nesse mundo tudo ter uma explicação. A ciência procura explicar todas as coisas, mas nem sempre pode, explicar tudo. Porque tem muitos mistérios, há muitos mistérios nesse mundo. Mas o que o ser humano pode entender, captar, perceber, que é fácil, simples, eu diria fácil, simples para entender quando há uma resposta plausível, fácil para se compreendê-la. Então, por exemplo, você sabe, 2 mais 2 são 4. Por que 2 mais 2 são 4? Porque você pega 2 laranjas mais 2 laranjas, então você vai ter 4 laranjas, não é assim? Então é fácil de entender. Então você, agora eu estou satisfeito, estou satisfeita. Eu entendi que 2 mais 2 são 4. Então, no mundo que vivemos, o mundo materialista, o mundo que jaz no maligno, o mundo que está mergulhado no inferno, esse mundo do qual a gente tem que fugir, do qual a gente tem que ficar recolhido para não se deixar levar por ele, esse mundo não é capaz de explicar as coisas do reino de Deus, do mundo de Deus, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Então você que carrega consigo um montão de dúvidas e questionamentos com respeito às coisas bíblicas, você tem que entender o seguinte, é isso que você tem que entender, Deus é Espírito. Ora, se Deus é Espírito, como explicar o Espírito Santo? Você não vai explicar, nem eu, nem ninguém vai te explicar. Meu Deus, então me explica, você quer explicações, você quer respostas, você tem questionamentos. Essas dúvidas todas ainda fazem complicar mais a sua vida. Mas, bispo, a gente não tem que entender? Tem que entender, sim, o que o Espírito Santo quer explicar. O que ele não quer explicar, nós não temos que entender. Como é que você vai sentir? Como é que eu posso explicar para você o sabor do maná que Deus mandou do céu para o seu povo? Como é que eu vou explicar isso? Eu não provei daquele maná, eu provei do pão da vida que é o Senhor Jesus. Então nós provamos daquilo que Deus nos dá para provar, experimentar. E como é que eu posso saber? Leia a Bíblia e o Espírito Santo vai te explicar. Procure entender a palavra de Deus. Procure buscar o Espírito Santo. Por isso que a gente tem batido na tecla, você tem que receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você não vai entender nada das coisas de Deus. Você vai ficar cega, surda e muda, porque você não vai compreender. Então, bispo, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Deus é Espírito, não é? Deus é Espírito. Você crê que Ele existe? Creio. Você vê o Espírito de Deus? Não. Você sente o Espírito de Deus? Não. Você toca no Espírito de Deus? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer, ô bispo, para recebê-lo? Você tem que querer
de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Por exemplo, vou explicar isso. Você quer se casar, o seu sonho é se casar, ou o seu sonho é ter a sua casa própria, ou o seu sonho é ter o seu negócio, você ser cabeça, ter dinheiro. O seu sonho é poder comprar isso, comprar aquilo, poder comprar tudo, não é isso? Então, as pessoas que sonham em ter uma realização ou realizar alguma coisa neste mundo, elas desejam aquilo e buscam, correm atrás. Elas fazem das tripas coração para ter aquilo que esse mundo oferece. Pois bem, você quer o Espírito Santo? Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer o Espírito Santo? Você quer nascer de novo, nascer da água, do Espírito? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você tem que colocar isso em primeiríssimo lugar na sua vida. Quando Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele já deu a dica. Agora, o que as pessoas querem? Eu quero saber qual é o protocolo que eu tenho que seguir para buscar o reino de Deus e a justiça dele. O que eu tenho? Minha filha, meu amigo, você não vai entender nada de Deus enquanto você não usar a fé, a crença naquilo que ele falou. Coloca a sua cabeça na palavra dele e busque aquilo. Oh, meu Deus, eu não entendo isso aqui, me explica. Eu não sei o que é isso, me explica. Você que tem que buscar, eu não posso buscar para você, eu posso explicar, eu posso te dar todos os protocolos, como você tem que fazer, mas isso não vai resolver o seu problema. Quem me dera poder fazê-lo? Porque isso aí é uma coisa pessoal, cada um tem que ter a sua própria sede, cada um tem que ter a sua própria fome, cada um tem que ter a sua própria vontade. É o que eu mais desejo na minha vida, é conhecê-lo, Jesus. É a coisa que eu mais desejo na minha vida, é o meu sonho é conhecê-lo. Então esse é o sentimento que nós podemos falar assim, que você tem que nutrir dentro de si. Meu Deus, me mostre o caminho, me diga o que eu tenho que fazer. Eu ouço muito falar de Jesus, eu ouço muito das coisas da Bíblia, mas eu não entendo, eu não compreendo. Você não tem que ficar preocupada com o que vai sentir, ou o que vai ver, ou o que vai deixar de ver ou sentir, não. Você tem que se preocupar em buscar ao Altíssimo, buscar o Espírito de Deus, para que Ele venha explicar todas as coisas para você. Entendeu? Sim ou não? Então, vamos procurar resumir isso. Por exemplo, eu li a Bíblia, eu não sabia nada da Bíblia, não conhecia, eu era católico, depois eu fui espírita, até que um dia me chegou a Bíblia às mãos e eu comecei a ler. Eu não entendia, muita coisa eu não entendia, a maioria das coisas eu não entendia nada, zero. Mas o pouquinho que eu ia entendendo, eu ia colocando em prática. Eu ia procurando colocar em prática. O pouquinho que eu entendia, eu queria colocar em prática. Isso é o quê? Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você querer alcançar o inalcançável pelas pessoas que estão com os seus corações, suas mentes, seus pensamentos ligadas nas coisas desse mundo. O meu desejo, a coisa que eu mais queria na minha vida é me casar. Pois é. Então, como é que você pode receber o Espírito Santo se você tem o maior desejo de se casar? O meu maior desejo é ter minha casa própria. Como é que uma pessoa que pensa nas coisas desse mundo, tem um objetivo nas coisas desse mundo, tem os seus sonhos, seu coração nas coisas desse mundo, pode receber o Espírito Santo? É impossível, minha amiga, meu amigo. Não leva a mal, não. Você pode frequentar a igreja que for, pode ser da Igreja Universal, não interessa. Se você não colocar a fé é crer naquilo que Deus falou e acabou. Fé é crer que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Só isso.
Não tem explicação. Ou você crê ou você não crê. Ou você vai ou você fica. Você que decide. É uma coisa muito pessoal, muito individual. Então, eu quero que você saiba, minha amiga e meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa. Para você chegar-se a Deus, você tem que buscá-lo. Você que tem que buscá-lo. Você que tem que fazer. Por isso que a gente fala do sacrifício. Por isso que a Bíblia nos ensina o sacrifício. O sacrifício é justamente isso. Você sacrifica a sua vontade, você sacrifica os seus desejos, você sacrifica os seus sonhos, você sacrifica os seus projetos pessoais, você sacrifica tudo pelo reino de Deus. Isso é buscá-lo em primeiro lugar. E começar a praticá-lo, viver a sua palavra, começar a obedecer, se alinhar de acordo com Deus, combinar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Isso é viver na justiça. Mas você quer explicação. Você quer uma explicação razoável para que você então vá decidir. Não é assim. Você não tem que entender, você tem que se entregar. Isso se chama fé. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, porque a fé é loucura para os que se perdem. É loucura, é realmente loucura. Eu me sinto louco. Para o mundo eu sou louco. E o que eu vou fazer? Graças a Deus. Que loucura maravilhosa. Né? A loucura de Deus me faz ter uma vida de qualidade. E a loucura desse mundo me leva para o hospício, que é o que está acontecendo com o mundo inteiro. Então, você, por favor, entenda o que o Senhor disse. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei. Quer dizer, a nossa parte é fazer isso. Invocá-lo, buscá-lo. Veja, por exemplo, quando Nicodemos, um mestre na lei, na Torá, na palavra de Deus, um mestre, um sábio, chegou para Jesus à noite e disse para Jesus: Senhor, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Jesus foi na lata, foi direto. Jesus não disse muito obrigado, muito bom que você tenha me reconhecido, nada disso. Jesus não, blá, 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 mimimi, Deus não aceita. Esse negócio, meu Jesusinho, meu amorzinho, meu lindinho, isso é baboseira, isso é para criança, para infantil. Jesus foi direto no assunto. Nicodemos, preste atenção. Eu vou dizer para você uma coisa. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Acabou. O que é nascido da água é água. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Só isso. Então Nicodemos saiu dali completamente atordoado. Eu penso, eu acredito que ele saiu daquela conversa de Jesus, ele não teve as respostas que ele queria, porque ele chegou ao ponto de dizer: mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Olha só que pergunta que ele faz. Ele estava tão abaixo do nível espiritual, tão lá no inferno desse mundo, que ele pensou como pensa-se aqui no mundo. Como que eu posso nascer sendo velho? Nascer de novo sendo velho? Nem se fosse recém-nascido poderia voltar para o ventre materno e nascer outra vez. Nem se fosse recém-nascido. Quanto mais sendo velho.
Mas é uma pergunta que ele fez, coitado, na ignorância dele. É claro que Jesus não respondeu, não explicou, não deu para ele o protocolo do novo nascimento, que é o que a gente tem procurado fazer, que não vai dar certo. Quanto mais a gente se explica, menos a gente é entendido. Essa é a realidade. Eu me sinto um frustrado, porque quanto mais eu explico, menos eu sou compreendido. Mais dúvidas surgem. Então eu respondo uma dúvida, a pessoa tem outra dúvida. Eu respondo aquela segunda dúvida, ela tem a terceira. Eu respondo a terceira, ela vem com a quarta. E assim sucessivamente, não termina nunca, jamais. Mas para resumir tudo isso, você que tem que buscar, você tem que correr atrás. Não tem mimimi, nem outra coisa qualquer. Você que tem que correr atrás, minha amiga, meu amigo. Eu estou falando com você sério, eu sei que é dura essas minhas palavras, eu sei que eu vou confrontar tudo e todos, mas o que interessa é o seguinte, você precisa saber disso, você que tem que buscar. Você quer experimentar o sabor do pão da vida? Você tem que comer dele. Você quer experimentar o sabor do maná que Deus mandou para o povo de Israel? Você tem que comer dele. Você quer experimentar o Espírito Santo? Você tem que se entregar. Corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. 100%. É tudo. Tudo é tudo. Não pode faltar nada, não pode sobrar nada. Não pode ter nada em reserva. Não pode ter uma carta de reserva. Não pode ter uma carta na manga. É tudo. Então Deus vê a sinceridade das pessoas que verdadeiramente estão querendo conhecê-lo, aí ele vem ao encontro delas e se revela. Pode ser em casa, pode ser no banheiro, pode ser no chuveiro, pode ser na privada, pode ser na igreja, pode ser no altar, pode ser diante do altar, pode ser em qualquer lugar. Deus não escolhe, ele não escolhe lugar para se manifestar, desde que a pessoa verdadeiramente tenha sede e fome dessa justiça. Do contrário, não vai acontecer nada. Ela vai ser religiosa, ela vai obedecer às regras, ela vai cumprir alguns protocolos, mas ela não vai ter ainda o privilégio de conhecer o Espírito Santo enquanto ela não se entregar, não se lançar espírito, alma e corpo 100%. Entendeu? Então, você que tem dúvida, você pode eu tento responder algumas dúvidas, eu tento, mas quando eu vejo que a pergunta vai surtir mais perguntas, eu deixo para lá. E eu vou me resumir, eu acho que eu vou deixar de responder perguntas. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente responde, quanto mais a gente fala, quanto mais eu falo, mais procuro fazer me entender ou fazer entender aquilo que eu sei, mais dúvida vai surgir, mais complicação, mais questionamentos. E você fica buscando respostas. Você não vai ter a resposta que você quer enquanto você, pessoalmente, você provar do Espírito Santo. Só quem prova dele sabe quem ele é. Só quem prova. E para provar dele, você tem que se entregar ao Espírito de Deus. Como vou me entregar? Você sabe. Você gosta de uma pessoa, você é apaixonada por uma pessoa, você se entrega corpo, alma e espírito. É ou não é? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe muito bem. Você sacrifica o seu caráter, você sacrifica o seu amor pelos seus pais, você sacrifica a sua dignidade, você sacrifica tudo para ter aquele prazer, não é verdade? Sim ou não? E depois que você tem o prazer, você fica frustrada. Poxa, era isso? Pois bem,
mas aquele desejo de querer realizar aquele sonho, aquela vontade, de querer satisfazer a carne, você coloca isso em direção ao Espírito Santo, a Deus, que Ele vê, Ele assiste você, Ele olha para você 24 horas por dia, Ele está esperando só você buscá-lo de todo o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o buscam, mas que o buscam, obviamente, com todas as suas forças, de todo o seu coração, mais do que o ar para viver, mais do que o remédio para sobreviver, mais do que ter um filho, mais do que ter um casamento, mais do que ter uma casa, mais do que ter riqueza, mais do que tudo que esse mundo possa oferecer. Por isso Jesus disse para Satanás, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Busque, leia a Bíblia, leia, medite nela, procure meditar nela, não decore não, leia, e medite, e pense, e faça aquilo que você tem que fazer, para que então Ele, Deus, vendo o seu esforço, vendo o seu sacrifício, então Ele vem ao seu encontro. Esse é o protocolo para você ter a resposta de todas as suas perguntas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.